Paz do Senhor, irmãos. Eu vou ler para vocês um texto bíblico de Tiago, capítulo 5, versículo 15 e 16, em que diz: "E as orações deles, se oferecidas com fé, curarão o doente, pois o Senhor o fará ficar bom. Se houver cometido pecado, o Senhor o perdoará. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e o resultado maravilhoso. Tem grande poder e um resultado maravilhoso. Quanto nós, entretanto, quando oramos fervorosamente para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio. Então, o que o Senhor nos pede aqui é que a gente ore com fé, com coração, com força de vontade, confiando naquilo que a gente quer receber do Senhor, que o Senhor nos tem para dar. Que uma oração, ela tem que ser uma oração fervorosa, uma oração de dentro para fora, do coração. Que é isso que Deus pede para nós, que a gente ore com humildade, com coração, com certeza do que a gente deseja receber do nosso Pai Celestial. Está bem? Fiquem na paz do Senhor, porque o Senhor, quando Ele nos proporciona uma graça, uma bênção, essa bênção, ela vem completa, porque Ele não nos dá uma bênção pela metade, uma bênção aos poucos. A palavra de Deus e a promessa é uma só. E quando Deus nos promete algo que o nosso coração deseja, é com a certeza de que venha aquela bênção por completo, por inteiro. Então nós temos que ser grato a Deus, que agradecer o que Ele tem para nos oferecer, a misericórdia e o amor do nosso Pai em nossa vida, curando todas as enfermidades, que para nosso Senhor Jesus Cristo não existe enfermidade que não possa ser curada. Não existe pecado que não possa ser perdoado, porque Jesus Cristo andou sobre essa terra, curando e perdoando, e deu sua vida naquela cruz, derramou seu sangue para nos livrar das dores, dos nossos pecados, das nossas aflições, para que nós possamos viver uma vida eterna de paz aqui nessa terra, para que a gente possa cada dia mais crescer no amor que Cristo deixou para nós, em comunhão com os irmãos, uns com os outros. Então, irmãos, é desejo do nosso Pai que nós sejamos unidos na fé, unidos na humildade, unidos na obra que Jesus Cristo iniciou e nos deixou para dar continuidade a essa obra. Que é cuidar daqueles irmãos que estão ainda fora da presença de Deus, que estão desamparados, que muitas vezes passa por situações difíceis, mas sem saber que viver na presença de Deus é maravilhoso. Viver na presença de Deus é viver no paraíso, que esse nosso Pai, Ele não permite faltar nada para nós. Ele nos dá tudo. Basta a gente crer, basta a gente ter fé e ser obediente à vontade dEle, que a única coisa que Ele nos pede é fidelidade e obediência na vontade dEle aqui nesta terra, e tudo mais Ele o fará por nós. Basta colocarmos as nossas dificuldades, as nossas necessidades nas mãos dEle e poder descansar, porque a vida
do mundo é ilusão, é uma vida passageira. Hoje você sai, você se diverte, você está cercado de amigos, sendo que nessa época que nós estamos passando, nós nem podemos estar nesse meio, mas é o que mais você está vendo aí, né? A humanidade já relaxou, né? Estão aí, você passa nos bares, é aglomerações, você passa nas casas, é churrasco, aglomerações, mas isso tudo é passageiro. Você só tem alegria ali naquele momento que você está cercada por aquelas pessoas, que você está rindo, brincando, bebendo ali, naquela alegria toda. Quando você chega na sua casa, você se sente sozinho, você se sente desamparado. É que vem a solidão, mas nessa hora, Jesus está ali do seu lado, te preparando para um novo dia. Jesus está te preparando ali para aquele novo dia. Então, muitos podem nos abandonar, mas Deus e seu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, jamais nos abandona em momento nenhum. Ele esteve com você naquela hora que você estava ali entre seus amigos e na hora que você mais precisou, que você se encontrou sozinho em seu quarto, em sua casa, é a hora que ele mais se põe presente na sua vida. Fiquem na paz de Deus, porque Deus nos dá uma paz muito grande. E essa paz é a paz que nós vamos levar até nossa eternidade. Eu vou ler aqui para vocês. Vou ler Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que diz: pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta o pecado dos homens, contra eles, e apagando-os esta mensagem maravilhosa de reconciliação, e nos deu para transmitir uns aos outros. Então, a palavra aqui diz: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta o pecado dos homens contra ele, e sim apagando-os esta mensagem maravilhosa, reconciliação, ele nos deu para transmitir uns aos outros. Então, eu acabo de falar com vocês, Deus em todo momento, ele está conosco. Em todo momento, quem abandona Deus somos nós, ele não nos abandona. Ele jamais deixa um filho sequer sem sua atenção, sem sua misericórdia, sem seu amor. Ele reconcilia aqueles que estão em desunião uns com os outros, porque a vontade de Deus é que todos os seus filhos sejam unidos, sejam prósperos uns com os outros. Então, é muito fácil você servir a esse Deus, é muito fácil você estar na presença de Deus, é muito fácil você ter obediência a Deus, é muito fácil você estar com Deus. Eu vou ler agora para vocês um trecho de Tiago, 1 Tiago, capítulo 6, versículo 8. Tiago, capítulo 6, versículo 8.
Eu vou ler para vocês agora Tiago, capítulo 1, do verso 6 ao 8. Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar nessa mensagem de hoje. Do 6. Irmãos, eu vou ler para vocês um versículo do Tiago, capítulo 1, versículo do 6 ao 8. Vamos ver o que o Senhor nos reserva nessa mensagem para hoje. Mas quando lhe pedi, bem... Mas quando... Peraí, para de novo. Ai, não sei o que está... Irmãos, vou ler para vocês Tiago, capítulo 1, versículo do 6 ao 8. Vamos ver o que o Senhor nos reserva para hoje, nessa mensagem. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então, vocês pensem e analisem bem essa mensagem que o Senhor está me falando. Porém, quem pede com fé, ele pede para que a gente, quando pedir, a gente pedir com fé e não duvidar de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Então, o que o Senhor quer dizer nessa mensagem? Que quem pede em dúvida, não tem certeza do que está pedindo, a pessoa fica perdida. Assim como o vento no mar, a pessoa fica perdida, não sabe o que pede ao certo, ao Senhor. E o Senhor, Ele só dá aquilo que Ele tem certeza que o nosso coração merece, que o nosso coração está pedindo verdadeiramente. Então, quando a gente pedir, a gente tem que pedir com o coração, com a certeza que é aquilo que nós desejamos, que é aquilo que é o que nós precisamos para a nossa vida. Porque Deus, Ele não dá uma bênção por vaidade, Ele não dá uma bênção por orgulho, Ele não dá uma bênção por que a pessoa acha que é merecedora daquela bênção. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece as nossas necessidades. Então, Ele sabe o que nós realmente precisamos, o que falta em nossa vida, até melhor do que nós. Então, muitas vezes, a gente pede uma benção, aí fala, eu pedi, o Senhor não me atendeu, Ele não me concedeu essa benção. Por quê? Porque Ele não viu que aquilo seria uma benção boa para você. Porque quando você pede uma coisa que o Senhor sabe que você necessita realmente daquela benção, Ele te dá. A benção vem de imediato para você. É como seu filho. Seu filho te pediu um brinquedo que você sente no seu coração, que aquele brinquedo é risco de vida para ele, você não vai dar. Porque você sabe que você vai colocar seu filho em risco, a vida dele em risco, e você não quer perder seu filho. Assim é Deus nas nossas vidas. Ele sabe o que nós necessitamos, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a nossa vontade, Ele sabe tudo o que nós precisamos para receber da mão dEle. Então, muitas vezes, essa benção não era a benção que
ele achava melhor para nós, que nós desejamos, mas não era a vontade de Deus na nossa vida. Que ele viu que essa bênção, às vezes, ela não poderia ser uma hora certa na nossa vida de receber ela, porque nós não íamos, muitas vezes, saber nem o que fazer, nem aproveitar essa bênção que ele tem para nos dar da maneira certa, da maneira adequada, porque não era o momento dela. Para Deus não era. Aí muitas vezes a pessoa insiste, todos os dias na mesma oração pedindo. É como se você pedisse a Deus, Deus, eu quero comprar um carro. Eu tenho uma proposta de um carro, eu recebi uma proposta e eu desejo muito comprar esse carro na minha vida. Aí você dobra seu joelho, você pede, você jejua, mas você não vê a resposta de Deus. Aí você se frustra. Mas por quê? Ele já te respondeu no seu coração. Consulta seu coração. Procura ouvir seu coração, porque ele já te respondeu. É porque ele está te dando livramento. Dentro disso, ele está te dando livramento de muitas coisas. Porque às vezes esse carro você pode estar arriscando sua vida, arriscar a vida de outras pessoas, vai contrair uma dívida que não era o momento, que tem outras coisas, outras prioridades na sua vida. Então Deus, não é que ele não está permitindo, ele está dando livramento. E aí a gente se frustra, acha que Deus está contra nós, porque não concedeu aquela bênção. Não, eu já tinha tudo em mão. Mas só que Satanás, ele dá tudo nas nossas mãos. Ele dá, quando ele dá uma bandeja, ele dá uma bandeja bonita mesmo. Ele dá uma bandeja que você olha, ela é tão enfeitada, tão bonita, que encanta os seus olhos. Ele coloca todas as facilidades ali que você não consegue enxergar o que tem por trás daquelas facilidades. Você não consegue enxergar o futuro, o que aquilo vai te proporcionar no futuro. Mas Deus enxerga e Ele nos livra. Ele nos livra porque o que Ele nos dá é para a eternidade. O que Ele nos dá é para nos alegrar o nosso coração. E Ele nos dá no momento certo, assim como nós sabemos que nós temos nosso momento de proporcionar uma alegria a nossos filhos, a nossos familiares. É Deus conosco. Então não é só porque nós desejamos aquela bênção que nós achamos que Deus tem a obrigação de dar aquela bênção. Não porque eu sou fiel, eu faço tudo certinho. Eu ando no caminho da palavra. Por que eu estou pedindo agora? Eu estou pedindo essa bênção e Deus não quer me dar. Consulte seu coração, irmãos. Consulte, porque vocês que são servos de Deus, são cristãos, vocês sabem que Deus é fiel conosco em todos os momentos de nossa vida. Ele jamais nos promete algo e não cumpre. A fidelidade dele é a chave do céu. Então, espere com paciência. Peça a sua bênção, mas como você vai pedir? Segundo a vontade de Deus. Se é da vontade dele que essa bênção seja sua, ele vai te responder e vai te conceder. Não é só você chegar e falar, meu pai, eu quero, eu preciso dessa bênção. Não, você tem que consultar primeiro se é da vontade do nosso Pai. Se essa bênção vai ser bom para a nossa vida, se vai nos proporcionar alegria, tanto para nós, quanto para o nosso lar, para a nossa família, se não vai ser uma bênção que vai nos trazer desgosto, que vai nos trazer dores. Não é só chegar e pedir, não é só chegar e orar. Eu vou orar uma semana, eu vou orar 3, 4 dias, eu vou orar e vou jejuar porque eu quero essa bênção.
Não, antes de você fazer isso, você tem que consultar primeiro. Você tem que colocar o seu desejo na presença de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, para aí sim você obter a resposta para você ganhar essa bênção. Aí você vai lá, você jejua, você ora, quantas horas você fez o propósito com Deus, aí você não tem resposta e se frustra. Aí acha que foi tudo em vão, porque Deus não foi fiel, não é? Mas quem Deus te permitiu que você fizesse esse propósito sem consultar Ele primeiro, se seria aceito o seu propósito com Ele, o seu jejum, suas horas de oração. Se perguntem isso. Se você perguntou a Deus primeiro se seria aceito esse propósito na sua vida. Agora, quando você consulta Deus, quando você faz o seu propósito com Ele, aí Ele te dará a resposta e você saberá se a bênção é sua ou se não é. É como você pegar um tesouro, você desejar tanto, 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 tanto aquele tesouro, e o dia que você pegar, você não sabe nem o que você faz com ele. E a bênção que vem de Deus são um dos maiores tesouros nossos. É um tesouro que Deus nos proporciona, que Ele nos dá. Né? É uma bênção, seja ela de uma cura, de uma enfermidade, seja ela de uma prosperidade para o nosso lar, uma prosperidade de trabalho, uma porta de emprego. Essas bênçãos aí, sim, são as bênçãos que Deus consagra, porque Ele vê a nossa necessidade. Jamais você vai orar por um irmão que está enfermo em cima de uma cama e o Senhor não vai acolher sua oração, que o Senhor não vai receber ela e vai lhe dar resposta, porque Jesus Cristo opera e continua operando e continua curando sobre essa terra. Se você orar pela uma necessidade financeira dentro do seu lar, que você está passando por um momento difícil, que você está desempregado, sem poder trazer o sustento, o alimento para dentro do seu lar, se você orar com fé, com coração, Deus vai te dar a resposta imediata, Ele vai te abrir uma porta. E é uma porta, não a porta que Satanás abre. É uma porta escancarada, é uma porta que Deus abre sem limite, de tão intensa. Se você ora pelo seu vizinho, que está passando também por um momento difícil, que está desempregado, porque nós não devemos orar só para nós, não, irmãos. Nós devemos começar a olhar a necessidade do nosso próximo para depois olhar a nossa, que é assim que Deus quer. Deus vai abrir aquela porta de emprego para o irmão, e através dessa porta aí, Ele vai abrir as suas. Porque quanto mais você procura fazer o bem, você procura fazer a caridade para os seus irmãos, olhar a necessidade dos outros, nunca feche os olhos só para a sua. Às vezes você está passando um momento difícil, todos nós passamos, mas lá na frente tem pessoas piores do que nós, é isso que nós temos que olhar, temos que agradecer a Deus por nós estar naquela prova nossa ali, porque tem gente que está numa prova muito maior do que a nossa. Então nós não podemos ser egoístas, pensar só nos nossos problemas, só nas nossas dores. Não, quando a prova vier, quando a luta vier, dobra seu joelho no chão, coloca nas mãos do Senhor, porque só Ele tem a solução, não é
seu amigo, não é seu parente. Não, quem tem a solução é Ele. E é através da oração que a gente busca a solução, que nós vencemos as provas, porque sem prova não há vitória. Como você quer alcançar uma vitória se você não tiver luta? Se você não tiver que lutar pelaquilo que você quer. E Deus nos dá a luta, mas Ele já dá a luta sabendo, na certeza que nós vamos vencer, que nós vamos obter a vitória. Porque Ele não dá nada que nós não possamos suportar. Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso limite, Ele conhece a nossa capacidade. Então Ele só dá a luta de acordo com o que nós possamos aguentar. Ele não dá mais do que nós possamos aguentar. Ele dá porque Ele sabe que nós vamos vencer aquela luta. Que a luta já está vencida. Não adianta você querer receber a vitória de Deus dentro da graça só, sem ter que passar pela luta. Você vê que até nos esportes, nos torneios, no futebol, tem que ter o adversário. Eles têm que lutar pelo aquele troféu, pelo aquele campeonato. Tem que disputar com vários outros times, no esporte, vários outros atletas. Tem luta, são várias lutas, perde uma, ganha outra, para eles poderem alcançar a vitória, chegar no final e ganhar um troféu. Assim somos nós, para receber o nosso troféu da mão de Jesus, a gente tem que lutar. A gente não pode querer desistir, achando que a nossa luta está maior do que nós, achando que a nossa luta está maior do que a nossa capacidade. Não. Deus nos capacitou para vencer. Ele nos capacitou para isso, para a vitória. Ele não capacitou nenhum filho para a derrota. Na lei de Deus não existe derrota para seus filhos. Nós somos todos capacitados para vencer. Então é assim que nós devemos pensar. Agora eu vou ler para vocês 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Irmãos, agora eu vou ler mais um trecho bíblico de 1 Pedro, capítulo